Olá! Agora é a vez de fazer um vestido que vou ensinar outras técnicas para vocês. Então, nós vamos usar esse molde aqui que a gente já usou em outro vestido, que é escrito vestido com saia especial. Então, esse é o mesmo molde do outro vestido que a gente fez, mas nós vamos mudar a manga e a saia. Então, a manga vai ser esse molde aqui, ó, opção de manga para vestido tamanho M. É uma manga básica, tá? Então, vamos recortar as partes do peito no tecido principal, aqui, e eu posso enfeitar o peito conforme eu fizer os detalhes do vestido, ó. Tem também a parte do forro, aqui a parte principal, a parte do forro, tá? E esse peito principal aqui eu vou colocar, por exemplo, um retalhinho aqui do tecido no meio e uma rendinha de cada lado aqui, por exemplo. Aí, dá pra colocar botõezinhos aqui no meio. Isso é uma ideia, tá? Aí, vou ter as mangas no formato, recortado sempre no risco. E aqui eu vou colocar um babado duplo. É uma faixinha de tecido do tamanho aqui do comprimento do punho. Eu dobro. Essa aqui tem, deixa eu ver, tem 10 centímetros. Então, 10 centímetros eu dobro, fico com 5 centímetros. Então, isso aqui, essa parte eu vou juntar e vou colocar um elástico e vou aplicar também a mesma passamanaria que eu utilizar no vestido. Ou eu posso usar essa, ou eu posso usar uma renda, eu posso usar esse tipo de fita aqui, que também fica muito bonito, ó, também, tá? Tudo depende do que eu escolher pra fazer na saia, que daí eu faço igual na parte da manga. A parte da gola é uma gola, então, que eu vou colocar sobreposta ao vestido, ela vai ser amarradinha pelas pontas, então, ela vai ser uma gola solta, que dá pra tirar e colocar no vestido, tá? Então, essa aqui é a única que você vai costurar no risco e deixar aberto só essa parte aqui de baixo. Aqui, tá? A parte da saia, eu peguei 2 retalhos, um pouquinho maior que o outro. Aqui, eu tenho de altura 18 centímetros e de comprimento mais ou menos 1 metro. E aqui eu tenho 15 centímetros, 3 centímetros a menos. Mas isso aqui é a gosto, tá? Tanto o comprimento quanto a largura das saias, vocês usem o que vocês têm para aproveitar de tecido. E aí, aqui eu vou deixar rasgadinho aqui embaixo. Eu não vou fazer bainha, eu vou deixar o estilo rústico mesmo. Só vou aplicar aqui, então, vou fazer uma bainha dupla aqui. E vou colocar uma renda. E depois eu vou escolher aqui se eu vou colocar esse tipo de fita ou se eu vou colocar essa aqui. Acho que assim fica melhor, ó. Acho que ficou mais bonito. Tá? Então, eu vou só aplicar e depois eu vou passar uma costura aqui na cintura, que essa parte aqui seria a cintura, pra fixar esses 2 tecidos e depois franzir e aplicar no peito do vestido. Bem simples assim. Vamos por partes aqui. Então, primeira coisa, o peito do vestido. Ó, eu apliquei renda bem no meio, apliquei um pedacinho de tecido. Simples assim. E depois eu posso colocar botõezinhos manualmente, tá? Parte do forro, tudo costurado também pelo ombro. Agora, a manga. Ó como ficou a manga, ó. Franzida com elástico, tá? E o avesso perfeito aqui também. Então, como é que faz, ó? Aquela barrinha dupla, você vai colocar ela costurada pelo lado avesso da manga. Vira pro lado direito, vai ficar a costura aqui. Aí, o que que você faz? Coloca a renda, passa uma costura. Coloca a passamanaria,
E passa as costuras dos dois lados para deixar ela bem fechadinha, tá? Depois disso, pega o elástico, estica, ele vai esticando e fazendo zigue-zague, um pouquinho acima aqui da linha da faixinha de tecido. E aí, vai ficar dessa forma, ó, tá? Que daí o zigue-zague aparece logo por cima da passamanaria aqui, ó. Não fica entre as costuras ali, ele fica um pouquinho mais pra cima. E aí, a manga, depois você pega e franze aqui na parte de cima, uma parte arredondada. E esse franzido, procura deixar mais concentrado o frufru, mais aqui pro meio da manga, assim, mais concentradinho aqui no meio, tá? E depois é só encaixar essa manga aqui na cava do peito principal, aqui do tecido principal. Só encaixar as duas mangas aqui. Essa é a parte. Agora, a parte da gola. Então, eu costurei no risco e deixei aberta essa parte aqui por enquanto. Por quê? Porque eu vou pegar duas fitas mimosas, ó, uma já embuti aqui dentro. Coloquei a extremidade dela assim, ó, pra fora. E coloquei um alfinete. Então, eu coloco toda a fita lá pra dentro, deixando o direito para um lado igual, né? Não deixa um pro direito, outro pro esquerdo, porque ela tem lado, essa fita. Tem fitas que não tem lado, não tem problema. Então, eu vou deixar o avesso aqui viradinho pro mesmo lado. E aí, você vai fixar aqui só pra passar a costura depois. Deixa um pedacinho pra fora. Fixa ela ali com o alfinetinho. E aí, agora sim, você vai passar a costura aqui, fechando, deixando apenas uma pequena aberturinha bem aqui no meio da gola, pra gente poder desvirar depois. Então, costura até uma parte, deixa eu até assinalar aqui. Deixa aberto assim, ó, mais ou menos um pedacinho assim. Tá? E aí, fecha bem a costura, dá o retrocesso no início e no fim aqui pra não desmanchar. E aí, depois nós vamos desvirar e vai estar as fitinhas pro lado certo. A saia. Bom, a saia, eu resolvi não deixar rasgadinho aqui embaixo, eu resolvi colocar uma cianinha. Ó, que detalhe legal, ó, porque eu queria pôr essa fita aqui brilhosa, que eu adoro. Então, eu coloquei uma cianinha. Como eu faço, tá? Eu fiz uma bainha no tecido, apliquei a cianinha, deixando uma parte dela pra baixo, e aí aparece só um biquinho dela aqui. Eu sei que tem outra maneira de fazer, mas eu preferi fazer, eu gosto de fazer todas as costuras pra não ficar nem um fiapinho aqui atrás, fica tudo perfeito. Essa parte aqui eu também coloquei a renda, fiz bainha, coloquei a renda por cima e a passamanaria. Só assim, eu boto uma costura de cada vez, não faço tudo junto, não. Aqui na cintura, um detalhe para você franzir essas duas partes aqui e não desmanchar, é você fixar trava um lado. Quando você começa a costura, dá uma travada com retrocesso aqui para não escapar. E aí, passa uma costura, eu passo uma só, não passo duas. E depois, franze do tamanho que vai ficar aqui pro peito do vestido. E aí, depois é só encaixar. Bom, vocês vão me ver fazendo o mesmo passo a passo 1000 vezes, né? O vestido, vocês já sabem, ó, que a gente tem que finalizar ele colocando o avesso sobre o direito, costurando toda a volta do decote e a parte da lateral, dá uns piques no decote para ficar melhor viradinho. Fixa a manga aqui pela lateral aqui, costura tudo. Fica desta forma e o forro você prende também. E aí, o vestidinho vai estar pronto para aplicar a saia. Então, começa pelo avesso. O direito da saia vai em cima do direito do avesso. E você vai fazer toda a costura na volta, alinhando bem aqui do ladinho. Então, faz a bainha aqui do lado, alinha aqui a costura e vai fazendo a costura até o final. Eu passei aqui, ó,
Nesta parte aqui que tem 2 tecidos, eu passei uma costura para assentar bem aqui essa parte mais grossa e ela não ficar virada na hora que eu fosse fazer a costura no forro. Se a sua máquina é tão delicada que não passa costura nessa parte grossa aqui, eu sugiro que você não coloque 2 tecidos juntos e faça uma saia de baixo separada. E faça só o franzido aqui com um tecido só. A minha máquina, como ela é mais forte, ela costura bem esses 3 tecidos, que é o forro e mais os 2 de babado. Então, o avesso ficou direitinho, assim. E agora, nós vamos finalizar pela parte direita, né, fazendo aquela bainha que fica por cima, que é aplicada, ó. E aí, esconde toda a costura, toda essa parte aí que a gente fez. Depois é só enfeitar o vestidinho e vai estar pronto. Olha aqui a proposta, então, do vestidinho quase pronto. Aqui eu coloquei como sugestão uma florzinha, pode ser um lacinho, pode ser botõezinhos, você pode botar fitilhos aqui de amarrar nos bracinhos. E a gola, gente, olha que amor, a gola daí vai sobreposta, né, sobre o vestidinho. E vai ficar um amor, ó, aqui eu também coloquei como sugestão as florzinhas. Mas você pode fazer outro tipo de aplique, dependendo do tecido, fazer um bordado, né? Aqui, com uma graça. Então, essa é a proposta do vestidinho todo cheio de babadinhos e apliques.